Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com a teóloga, professora e investigadora Isabel Varanda, da Universidade Católica Portuguesa. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui ao TDM Entrevista. Muito obrigada eu, é um gosto estar convosco também e espero que seja um serão agradável, uma conversa agradável. Muito obrigada. Muito obrigado. O teólogo norte-americano John Hott, no livro Deus após Darwin, diz que a teologia e a maioria dos teólogos pensa e escreve como se Darwin não tivesse existido. Diz ele que os saberes da biologia e da cosmologia ainda não afetam o pensamento corrente sobre Deus e a sua relação com o mundo. Já ouvi citar precisamente este trecho, perguntava-lhe porque é que acha que é assim e o que é preciso fazer para que deixe de ser assim. Muito bem, é uma questão muito interessante. Não tenho a certeza que de facto seja assim. Na altura em que John Hott lançou e escreveu essa obra, desde então já houve uma evolução bastante significativa e, no entanto, no contexto europeu concretamente, a teologia fez também o seu caminho, não só a teologia americana e concretamente com John Hott, que é um teólogo importantíssimo no diálogo entre a ciência e a religião concretamente, uma referência, diríamos, incontornável, mas muitos teólogos no campo da francofonia, por exemplo, compreendem perfeitamente esse caminho foi feito. Não é possível hoje em dia fazer-se uma teologia que não tenha em conta os dados da ciência e, concretamente, os dados da evolução. Depois de Darwin, por isso, assim, surgem esses títulos tão lapidares quase, não é? Não é possível fazer teologia sem ter em conta a teoria da evolução desenvolvida por Darwin e depois na continuidade. É nesse sentido, claro que concordo que devemos de facto saudar todos os contributos que a ciência nos proporciona em termos de um conhecimento mais cabal, mais aprofundado sobre o universo, sobre o mundo em que vivemos e sobre a vida. Não há uma incompatibilidade, não pode haver de modo algum incompatibilidade entre ciência e fé, ou ciência e religião, melhor falando, de modo algum, mas sim uma convergência de conhecimentos diferentes, portanto, uma convergência, um contributo mútuo e uma escuta mútua, que nem sempre é assim num duplo sentido. Muitas vezes é mais só, uma escuta unívoca, não é? Só num sentido. E, portanto, há aqui, de facto, um desafio muito importante, que é o ter em consideração tudo aquilo que a ciência, à sua maneira, com os seus métodos, vai proporcionando em termos de descoberta, que se tornam descobertas e conhecimentos fundamentais para a vida boa de todas as criaturas, assim esperamos, e depois as religiões, e concretamente o cristianismo também, com o seu contributo fundamental, específico, que deve integrar os conhecimentos da ciência, sem vermos aqui uma oposição, mas sim saudarmos com muita alegria todos os avanços que possam ser desenvolvidos no campo da ciência e no campo da religião também. Diz-se muitas vezes que, na verdade, não existe um conflito entre religião e ciência, é como se fossem duas faces de uma mesma moeda, a moeda da verdade, se quisermos, mas, e fazendo uma pequena provocação, a evolução é um facto, o mundo não tem 6.000 anos, o universo tem 13 mil milhões de anos. Como é que não existe um conflito entre religião e ciência? Mais uma vez, uma questão muito interessante e que eu gosto também de conversar concretamente no contexto académico, na universidade, com os alunos, mesmo aqui na Universidade de São José, com alunos vindos de contextos culturais tão distintos e de países aqui da Ásia, de diversos países, diversos contextos, e essa questão coloca-se também com muita pertinência, mesmo no contexto académico e preferencialmente nesse âmbito. Não há, de facto, qualquer incompatibilidade. Não há. É certo que até ao Renascimento, peço desculpa de fazer quase que uma pequena viagem, mas até ao Renascimento o conhecimento não era autónomo, o conhecimento que havia e que era desenvolvido aparecia sempre ligado com a religião e, portanto, não havia uma autonomia do saber científico. Por isso falamos, inclusivamente, de que assistimos ao nascimento da ciência moderna, com Galileu e Copérnico e Galileu, ao nascimento da ciência moderna. E depois, claro que há as peripécias ao longo da vida, ao longo dos séculos, diversas peripécias e algumas muito dramáticas ou de conciliação ou de rejeição de uma das áreas ou do saber religioso, que progressivamente acaba por ser desclassificado
desclassificado e havendo um investimento cada vez mais progressivo com a autonomia do saber científico e, portanto, a autonomia do religioso acaba por o saber científico, de algum modo, levar a alguma desclassificação do contributo que a religião pudesse trazer. E chegamos ao século XX ainda no início do século, com dificuldades muito sérias a esse nível e principalmente depois de Darwin, que cria aqui uma convulsão, diríamos, no mundo do saber, no mundo da ciência, no mundo secular, mas também no mundo religioso, porque é um facto que é uma novidade. No mundo sim, no mundo religioso, por um lado, mas que é o normal, eu diria, as revoluções acontecem momentaneamente e depois é preciso um tempo para digerir aquilo que a própria revolução traz como mudança e como novo caminho, novo itinerário a percorrer. Ora, no campo do religioso, aquilo que se foi percebendo gradualmente, mas não foi preciso muito tempo, é que, de facto, não há aqui ou, não se trata de ou religião ou ciência, e no contexto concreto daquilo que perguntava, o universo, sim, mais ou menos 15 bilhões de anos, o início do universo. E, de facto, nós temos, repare, por favor, nós temos o quê? A teoria do Big Bang, que é o modelo cosmogónico standard que a ciência nos proporciona no século XXI. E nós ficamos muito felizes por isso. Eu, como crente, mas também como alguém muito curioso, eu procuro saber, eu procuro entender o que é que temos neste momento, concretamente, temos a teoria do Big Bang, que é teoria, assim designada pela ciência, não é lei. Claro que há uma série de aspectos da teoria do Big Bang que estão verificados e que, portanto... Mas também se fala na teoria da relatividade. Sim, é uma designação comum no mundo científico, não quer dizer que seja só uma proposta, é uma descrição. Com certeza, mas em ciência, quando se fala de teoria, há uma série de critérios depois de verificabilidade ou de falsificabilidade da teoria e depois ou será considerada válida e, portanto, transforma-se em lei, ou não. É um facto que muitos elementos da teoria do Big Bang estão confirmados como verdadeiros, corretos. E, portanto, há outros aspectos que a comunidade científica já deixou cair. Mas não é essa a questão. A teoria do Big Bang foi até proposta por um padre cientista? Com certeza, sim. Católico? Sim. Com certeza, mas no início, portanto, deste modelo cosmogónico, é uma tentativa de explicação, mas, se me permite concretizar melhor, situa-nos no campo não da origem do universo. A teoria do Big Bang, considerando mesmo, então, como lei, como diria, o modelo cosmogónico mais plausível neste momento, aquele que temos neste momento e que a ciência nos proporciona, é, de facto, fala-nos do início do universo. E há aqui uma distinção que, em meu entender, deveria sempre ser feita, que é a distinção, e trabalhamos também no contexto aqui da semana de formação que a Diocese de Macau preparou e providenciou ao longo da semana que terminou, precisamente a distinção entre origem e começo. É um facto que a ciência trabalha ao nível dos começos, dos inícios do universo. Só que os inícios do universo não coincidem com a origem do universo e aqui a questão coloca-se a outro nível. A ciência, de facto, reconhece, e é o normal, não tem método capaz de trabalhar as questões relativas à origem. A origem do universo é uma questão que se coloca em primeira mão ao nível filosófico e teológico. E, portanto, aí as religiões, e concretamente o cristianismo, que é o meu ponto de partida também, situam-se com o seu método próprio, com os seus fundamentos próprios para abordar a questão. Ou seja, seria muito importante que tivéssemos todos... Peço perdão quase da pedagogia, se for o caso, termos bem claro que uma coisa são os princípios, é o começo. E aí estamos todos de acordo. Claro que eu concordo, que eu aceito, eu não sou... Não trabalho na área da cosmologia, nem da física, percebo muito pouco, daí que agradeço muito o contributo que a ciência me dá sobre os começos do universo. Sobre os começos. A questão depois coloca-se a outro nível. E a origem? E dir-me-á, de facto, e a origem dos começos? É aí que nos situamos. A origem dos começos. E aí a narrativa religiosa, ou as narrativas religiosas, têm a sua pertinência, têm o seu lugar e o seu contributo importante. Não... E poderia dizer que a fé começa logo aí, ao postular-se uma causa que vai para lá das leis da natureza. Sim, concordo com o seu posicionamento ou a maneira como coloca a questão, porque, de facto, a fé
é o improvável. Em todos os aspectos, é o improvável. A ciência procura provas irrefutáveis para transformar em lei, em conhecimento, em saber, num saber universal. A fé é um outro método, é uma outra dinâmica, e quando falamos, a religião implica fé, e a fé não se prova. Daí a audácia do ter fé e de o afirmar, da afirmação crente num mundo que procura a prova de tudo, não é? Mas acabamos por perceber que, de facto, o ser humano é capaz de atos de fé na sua própria vida comum, secular, não é? E é capaz de atos de fé também relativamente ao transcendente, seja ele depois, assuma ele a configuração que assuma. E aí estamos já a situar no campo de Deus, da afirmação de Deus, na afirmação de deuses. Portanto, mas é uma dinâmica de fé, de facto. E aí, mais uma vez, seria interessantíssimo que, pouco a pouco, fôssemos distinguindo aquilo que pertence à ciência e os métodos próprios da ciência e aquilo que pertence à religião. E aí sim o diálogo torna-se possível. Sem dominações, sem colonialismo de uns sobre outros, mas sim como um diálogo que pode ser frutífero. E é nesse sentido que John Hott vai, precisamente, que ele fala mesmo de um pluralismo exploratório. É uma expressão dele, pluralismo exploratório, ou seja, uma realidade observada por com múltiplos enfoques, não é? Várias perspectivas, multifocal, se quisermos. De facto, acabamos por conseguir uma perspectiva mais cabal, um conhecimento mais cabal do que se tivermos simplesmente o contributo, por mais importante que seja, de uma ciência simplesmente concreta e específica. Muito bem. À luz de tudo isto que acabou de dizer, como é que se entende o conceito cristão de revelação? Sim, é um aspecto, mais uma vez, de facto, são questões que atravessam certamente a mente de qualquer ser humano. Mesmo não crentes, a revelação. Nós dizemos e confessamos e inscrevemos-nos numa tradição hebraico-cristã, a tradição hebraico-cristã, de uma religião revelada. Essa revelação é compreendida pelo magistério da Igreja e pela tradição da Igreja, tradição secular, como sabemos, não é? Uma tradição secular ininterrupta, diríamos, numa fidelidade original, portanto, ao longo dos séculos, até hoje, até ao Papa Francisco, portanto, esta fidelidade a uma tradição, considerando de facto a tradição hebraico-cristã, fundamentada, sim, o fundamento é a revelação do próprio Deus, Deus que se dá a conhecer. E o ser humano que está, de algum modo, atento, ou não, ou nem sequer atento, mas que sente alguma provocação na sua própria história cotidiana. Pensemos no povo de Israel, que era um povo humilde, um povo simples, um povo nómada, que certamente acordava em cada manhã a perguntar-se onde é que vamos encontrar uma pastagem para o nosso rebanho, onde é que vamos encontrar água para saciar as nossas sedes e, pouco a pouco, sente que a sua história banal do cotidiano, que basicamente é uma história de sobrevivência, é uma história visitada, é uma história habitada. E, através de sinais, de algum discernimento, de alguma intuição, o povo de Israel acaba por passar desta consciência de uma história visitada pelo transcendente, de uma história acompanhada, e é curioso que progressivamente vai dar o salto para a afirmação de que este Deus que nos acompanha, esta presença que não sabemos bem qual é, não sabemos bem definir, mas sentimos-nos acompanhados, ele é importante, ele ajudou-nos a libertar o êxodo, por exemplo, da escravidão. Ele liberta, é libertador, ele tem poder e vai-se construindo aqui uma ideia de um omnipotente com poder sobre o próprio faraó, sobre a história, sobre as forças da natureza e vai-se chegar este Deus que habita a história e que conduz a história, este Deus é o Criador. E daí nasce também a fé na criação, se assim podemos falar. Ou seja, não estamos a falar de especulação religiosa sobre a natureza da realidade, estamos a falar de uma revelação positiva, se quisermos. Não estamos a falar só de sabedoria, como muitas filosofias e religiões orientais.
a tradição cristã e a revelação cristã assenta em alegações de factos históricos e factos extraordinários, sobrenaturais, encarnação, ressurreição. Como é que a fé pode assentar em alegações históricas? É mais fácil acreditar em ideias do que em acontecimentos históricos. Como é que se descalça esta bota, digamos assim? Uma grande bota, de 7 léguas, não é? É uma grande bota. Mas aquilo que pertence ao domínio da fé, não temos que procurar provas do domínio da ciência. O tipo de compreensão, o registro é outro. O horizonte onde nos situamos é totalmente diferente. A fé não procura provas de algum modo. Isto não quer dizer que a fé não procura o intelecto, não procura a razão de modo algum. Claro que a fé procura... Absolutamente. A fé procura a razão, com certeza, procura a razão, e a razão, de algum modo, procura a fé. Portanto, há este duplo caminho. Dizíamos há pouco, sim, uma fé revelada, e que atinge a sua plenitude em Jesus Cristo, na revelação em Jesus Cristo. Eu diria que não é preciso fé para aceitarmos os factos históricos. Mas são factos extraordinários, como dizia, sobrenaturais. Sim. Tem de haver e não lhe parece que a própria vida é algo de extraordinário? De sobrenatural, quase. A sobrevivência, eu não diria a vida. Sim, mas em planos distintos. Em planos distintos, sim. Em planos distintos. Mas a fé cristã, concretamente, se nos situamos na fé cristã, e é aí que, a partir desse patamar onde eu gostaria, onde nos situamos neste momento, a fé cristã, de facto, há uma revelação na qual nos inscrevemos, mas uma revelação que se torna... é palavra, não é palavras. A revelação cristã não é palavras, é a palavra de Deus que se faz carne, que encarna. E essa palavra é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, de facto, nós encontramos aqui a plenitude de uma revelação. E, de algum modo, em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de acordo com a nossa fé e a nossa compreensão da figura crística, Jesus Cristo também revela o ser humano a si mesmo. De algum modo, nós... na figura de Jesus Cristo, não na pessoa de Jesus Cristo, entendemos melhor, eu diria, a que patamares de excelência o ser humano é chamado. Porque, de facto, ele próprio, como verdadeiramente humano, ele é verdadeiramente Deus. Nós próprios, nele e por ele, somos chamados também a participar de uma elevada dignidade. Eu ousaria dizer, sem que se torne uma pieguice, perdoa a expressão, tornarmos-nos ou reconhecermos-nos filhos de Deus. Isto é uma alta dignidade. Filhos de Deus é uma alta dignidade para a nossa identidade cristã. A minha identidade cristã é, de facto, reconhecer-me como uma criatura de Deus. Eu não tenho a minha razão de ser em mim mesma. Eu existo porque a vida me é dada, é como um dom, e depois a minha tarefa é acolher esse dom e planificá-lo. Planificá-lo, se for, de facto, à luz desta revelação de um Deus que se dá a conhecer como bondade, como vida, como plenitude de vida. Eu sou convidada também, humildemente, a pequenina vida que eu tenho e a importância que eu tenho de a fazer crescer e frutificar. É essa, talvez, a missão histórica da minha passagem pela Terra, provavelmente. Não sei se fui ao encontro, desviei-me um bocadinho, fui um bocadinho da sua questão. Vamos avançar, temos vários outros temas em cima da mesa. Recentemente deu um ciclo de conferências aqui em Macau, em que a questão do ambiente e da conservação da natureza esteve em destaque. Houve até uma eventualmente pouco vulgar caminhada ecológica até à guia, e defende que a proteção ambiental e o futuro do planeta é demasiado importante para ser deixado só à política e ao mundo secular. Qual é que é, no seu entender, o papel da religião nesta área? Pois o papel da religião, em meu entender, deixe ver se eu consigo dizer algo que faça sentido diante de uma pergunta tão complexa e tão densa. O papel da religião deve ser o papel da religião e não o papel, portanto, a religião, seja ela qual for, ou diria as religiões, e concretamente o cristianismo, tem de assumir o seu lugar.
É óbvio não tentar assumir lugares que não lhe pertençam, porque de facto o que o mundo necessita, ou eu diria a comunidade científica que se preocupa em geral, portanto todo o saber sobre a vida e sobre a realidade do mundo em geral e sobre a crise ecológica concretamente, aquilo que precisamos é de reunir todos os contributos possíveis que nos permitam uma maior compreensão, uma melhor percepção daquilo que está a acontecer e que vai acontecer. Mas qual é então o contributo específico com certeza, da religião? Com certeza. Se me pergunta assim tão diretamente, eu tento também responder diretamente. Eu diria que o contributo específico da religião prende-se prende-se concretamente com a valorização das criaturas, o valor da vida e o valor de cada criatura. Porque as leis, as políticas, as culturas são revisíveis. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muitas vezes, e mudam-se as leis. E aquilo que era interdito ontem, amanhã ou hoje, já é permitido. Só que a religião coloca-se num patamar de alguns imperativos categóricos. Eu diria, neste sentido, há certas atitudes que não são permitidas relativamente à vida, relativamente ao cuidado com a vida, e relativamente, eu diria, ao respeito pelas criaturas. A religião ensina-nos, e concretamente a religião cristã, o cristianismo, ensina-nos que toda a vida é importante. Toda a vida é importante. A vida humana e a vida de todas as criaturas. Porque são vidas que vêm de Deus. Não somos autogerados, não somos fabricantes de vida, no sentido de darmos existência a outros seres. Na origem está, de facto, esse fundamento que é a origem de todas as vidas e, portanto, nós não temos poder sobre a vida de nenhuma criatura. O nosso papel é ser, de algum modo, guardiões da vida. À imagem e semelhança de Deus, terei de falar assim, à imagem e semelhança de Deus, o nosso papel é guardar a vida, cuidar da vida, ser guardiões da vida. Lembramos aquela questão que Deus coloca a Caim e que repetimos milhares de vezes: onde está o teu irmão Abel? Onde está o teu irmão Abel? Essa pergunta é para hoje, não é do livro do Gênesis, simplesmente é: onde está o teu irmão Abel? O que fizeste? Onde está? E Abel, só uma curiosidade, significa o vulnerável, o frágil. Como o vapor da expiração, da respiração, tão frágil. O que fizeste do frágil? A obrigação da religião, o papel da religião, é chamar a atenção do mundo político, do mundo cultural, da realidade secular, que cada vida é importante, a dignidade da vida humana, a inviolabilidade da vida humana, o não poder que eu não tenho poder sobre a vida dos outros. E, portanto, creio que se as religiões assumirem este papel de cuidar da vida, proteger a vida, poderá ser um contributo fundamental para, de algum modo, ajudar e contribuir que haja um futuro diante de nós e das novas gerações e um futuro onde seja possível viver e onde a vida boa para todas as criaturas possa continuar a ser uma expectativa e um sonho a perseguir. Já afirmou que a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, sobre estas questões do ambiente, foi um estupendo presente para a humanidade. Porquê que considera que foi este estupendo presente? Qual é que é o mais importante desta encíclica? Sim, de facto, poderíamos ficar aqui uma noite a conversar sobre a encíclica, porque eu diria que há um tempo antes da encíclica Laudato Si e há um tempo depois da encíclica Laudato Si. Ninguém pode ficar indiferente. Eu considerei há uns tempos atrás esta encíclica como a encíclica mais democrática que alguma vez tivemos. E usei mesmo essa expressão, porque de facto, democrática porque o Papa convoca todas as criaturas do planeta a tomarem consciência de que o planeta é um ser vivo, é uma criatura, e esta ideia de que é um ser vivo, nós não estamos tão familiarizadas com ela quanto isso, e, portanto, permitimos-nos maltratar porque consideramos coisas simplesmente, e às coisas nós permitimos-nos destruir, e não reparamos sequer que o planeta Terra, já para não alargar, portanto, a uma dimensão cósmica, o planeta Terra é um ser vivo, é um ser vivo tão generoso que nos alimenta constantemente, não é? Nós estamos aqui, a Terra sustenta-nos, a Terra alimenta-nos, fornece-nos a água, fornece-nos o ar, dá-nos generosamente, e, portanto, e continuamente renova
O problema é que chegamos a um momento, e aí o Papa, na encíclica Laudato Si, insiste claramente no aspecto que a comunidade científica vem apontando continuamente, em jeito de urgência, diríamos, de uma urgência que se torna mesmo um imperativo, é que o planeta Terra deixou de ter capacidade de renovar aquilo que nós consumimos e destruímos. Portanto, nós já precisaríamos, segundo as indicações, já precisaríamos de 1,5 planeta para continuarmos a viver ao ritmo que estamos a viver. E, portanto, há aqui uma questão crucial que se coloca, é uma encíclica que convoca todos, não pode deixar ninguém de fora. Portanto, porque é uma questão que passa pelo compromisso de todos. Mas de compromisso, não há compromisso sem um despertar das consciências. E é um despertar, a encíclica é um despertar, incisivamente, de um modo tremendo, porque o Papa, ele diz claramente que não vos quero poupar ao traumatismo do encontro com as dores do mundo, com os gemidos da terra. Ele diz isto assim, escreve assim, mais ou menos literalmente. Eu não vos quero poupar ao traumatismo do mundo, porque precisamos de ficar traumatizados, de algum modo, para, de certo modo também, tornarmos nossas as dores do mundo, podermos participar nas dores do mundo. De outro modo, será simplesmente retórica e interesses, conivências e etc. Portanto, há aqui um despertar das consciências e, nesse sentido, eu saúdo, não eu só, humildemente eu saúdo, mas eu diria que todo o mundo saúda esta encíclica, não só a encíclica, porque a encíclica surge em maio de 2015, sim, 24 de maio de 2015, é um momento, é um marco, mas é um marco que nos desinstala e que devemos dar uma continuidade. Não podemos mais perder de vista esta questão. Por contrário, temos de a tornar a questão ecológica uma prioridade. Não é uma questão de perder de vista, é uma prioridade. Porque, de facto, precisamos, é quase ridículo o que vou dizer, salvar o planeta, salvar a criatura, Terra, porque está em risco. A comunidade científica diz-nos isso todos os dias. E dir-me-á, e pergunta-me, mas o que é que o cristianismo tem a ver com isso? Não é? O que é que... Tem tudo, mais uma vez, a percepção de que todas as criaturas têm um valor ontológico, não é só um valor, eu diria, funcional. Eu não tenho que proteger a terra simplesmente porque a água depois é poluída e faz mal à minha saúde, ou o ar é poluído e prejudica a minha respiração. Isto é uma visão utilitária de todas as criaturas. A religião coloca-nos no outro patamar, que é o patamar do reconhecimento ontológico, ou seja, ao nível da essência das criaturas, que são boas em si mesmas e que temos de as respeitar. Muito bem. Falando de Papa Francisco, tem sido notícia algumas movimentações de oposição ao líder da Igreja Católica no seio do Vaticano, nomeadamente de uma ala mais conservadora da Igreja. Perguntava-lhe, acha que em causa estão questões de fé, de princípio, ou serão questões de poder no seio do Vaticano? Deve ser tudo isso. Deve ser tudo isso. Eu lembro-me quando o Papa Francisco quando surge aquela figura imprevista para suceder ao Papa Bento XVI, nessa altura eu fiquei muito espantada, porque na comunidade jornalística, quase diria, em Portugal, falava-se muito que era tão estranho, que era um homem tão extraordinário, tão bom homem. Eu fiquei perplexa. Porquê tanta consideração? Será que estavam à espera de uma má pessoa, com maus valores? Achavam um bocadinho que se salientasse tanto as qualidades do Papa Francisco? Mas porquê, afinal? Não, ele... Única e simplesmente eu reparava e fui reparando e consolidou-se este meu parecer, o humilde parecer. O Papa Francisco é um homem cristão. Ele é um cristão. Ele está-nos a mostrar, de algum modo... Sim, mas em questões de estilo, por exemplo, muito e com bem. Tudo o que isso quer dizer, marca uma diferença muito grande em relação a Bento XVI, por exemplo. Marca, claro. As pessoas são diferentes, as origens são diferentes, e foi a cultura chocou de algum também. Modo e continua a ser sublinhado, não já em relação aos papados precedentes, mas porque já não há necessidade alguma de fazer comparações, não é? Já fica tudo tão longínquo porque, de facto, o Papa Francisco ocupa o seu espaço, ocupa o seu lugar e fez história. Está a fazer história e vai continuar a fazer história. De facto, é uma história
eu pegaria numa palavra do Papa Bento XVI, imagino, para falar do Papa Francisco. O Papa Bento XVI usou várias vezes uma figura, e é uma palavra em latim, vai-me perdoar, mas é muito simples, ablatio. Ele dizia, a Igreja precisa de ablatio. Isto significa, basicamente, de limpar, cortar, tirar, ablatio. Portanto, deixar cair. Ele dizia mesmo, a Igreja vai construindo, como é normal, é uma construção, vai colocando andaimes, mas em certo... para poder construir, mas em certo, às vezes esquece de tirar os andaimes. É necessário então purificar, tirar, limpar para que possa aparecer a forma nobilis, a forma preciosa, que está escondida. O Papa Francisco, eu creio que ele está de facto a proceder a uma ablatio. É um facto que há interesses, certamente, nós somos humanos, há interesses, há estruturas que se tornam pesadas. Há dinâmicas que se tornam pesadas. Daí o grande desafio que a Igreja tenha sempre este instrumento da ablatio consigo e que progressivamente, mas que não é original o Papa Bento XVI e o Papa Francisco dizerem isso, porque tem o seu correspondente, nos conceitos cristãos, por exemplo, de conversão. A conversão é isso mesmo, essa mudança permanente, essa purificação constante, essa busca permanente por novos horizontes de explicitação de uma vida mais plena. Portanto, o Papa Francisco está a ser um Papa maravilhoso, um verdadeiro cristão, e desejamos que ele fique muitos anos ainda. E mesmo que não fique muitos anos, de facto, o seu legado está seguro e muitos de nós não o deixaremos cair facilmente. Falamos de polémicas no Vaticano. Em Portugal houve também recentemente uma polémica em torno da Igreja Católica a propósito de uma mensagem do Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que defendeu que os católicos recasados deviam, se conseguissem, procurar uma vida de continência, ou seja, sem relações sexuais. Como é que viu esta mensagem? Acha que faz sentido? É uma questão que já foi muitas vezes colocada. Delicada, uma questão muito delicada, porque mexe com questões de foro íntimo das pessoas. É curioso, mas é assim, por vezes pomos-nos a jeito para certas interpretações. Não estava certamente, não era intenção do Sr. Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente criar este burburinho todo à volta de uma árvore, e depois esquece toda a floresta densa e maravilhosa de uma mensagem, de uma presença e de um acompanhamento como pastor que o Dom Manuel Clemente vai desenvolvendo na Igreja em Portugal e, portanto, de algum modo, mas também se calhar é salutar alguma polémica. Toda a gente acabou por ler a mensagem do Sr. Dom Manuel Clemente, não há necessidade, de facto, de uma focalização, embora eu compreenda perfeitamente que esse pormenor, ou por maior, esse pormenor ou por maior tenha provocado profundas controvérsias e alguma perplexidade também. O que é que eu poderia dizer sobre isso? Se me faz a pergunta concorda ou não concorda, a questão é demasiado delicada para ser colocada nesses termos. Não é uma questão de concorda ou não concorda. O que eu diria é que é uma questão do foro íntimo das pessoas. Aquilo que a Igreja de Jesus Cristo e o Dom Manuel Clemente, certamente, se aqui estivesse, eu creio que concordaria comigo. E é no pensamento dele e na ação pastoral dele que eu também me inscrevo, porque é o meu pastor também, no sentido de formação, educação, crescermos e desenvolvermos com todo o rigor também um conceito de vida boa, um conceito de vida preservando o valor intrínseco da vida. Concretamente, é óbvio que há aqui uma incompatibilidade de fundo. Se me pergunta se um casal que se ama vai viver como irmãos, eu dir-lhe-ei não. Porque é incompatível, não é? O casamento, se juntam porque se amam, deverão exprimir esse amor. A continência, a não ser em casos, eu diria, de uma opção deliberada, determinada, definida, mas isso pertence ao foro íntimo da pessoa. Essa continência, assim interpretada, é incompatível com a noção de casamento. Então, podemos viver como irmãos, ótimo, vamos viver como irmãos. Outra coisa é
conceber a união entre duas pessoas, porque isto depois levanta a questão das uniões de facto, dos casamentos, do sacramento do matrimónio, e, portanto, são questões de uma complexidade tremenda. Eu creio que, no meio de toda a confusão, esta polémica tem efeitos positivos, porque de algum modo desinstalou consciências e provocou uma reação. Eu sei, assim, não vamos... os fins não justificam os meios, muitas vezes, não é? Portanto, muitas vezes não, nunca. Os fins não justificam os meios. Mas neste caso, há um texto, há uma expressão que não pode ser tirada do contexto e que nos obriga, de algum modo, a procurar, e é isso que o seu jornalista está a tentar fazer, procurar irmos mais longe e compreendermos, de facto, o que é pedido, aquilo que é possível, os passos que a Igreja pode dar no acolhimento de toda, não é dos casados ou não recasados, é no acolhimento de todas as pessoas, em todas as circunstâncias, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade, de maior fragilidade. É isso a Igreja de Jesus Cristo. Eu deixaria, eventualmente, uma pergunta para mim própria. Jesus, o que diria? Não vou responder por ele. Jesus, o que diria? Muito bem, a terminar, não existem muitas mulheres teólogas. Sente que é uma mulher num mundo de homens? Sim, é verdade, não há muitas mulheres, mas já há bastantes, graças a Deus, já há bastantes, não tantas quanto seria importante, até porque é muito difícil fazer-se da teologia uma profissão e precisamos de viver também, não é? Eu sou, nesse sentido, um pouco privilegiada, porque de facto me é permitido, me é possível, tornou-se possível ser professora numa faculdade de teologia, é uma honra para mim, não sinto dificuldade alguma, isto desde o ano 2000 que eu faço parte da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa em Braga e colaboro aqui também na lecionação na Universidade de São José, na Faculdade de Estudos de Religião e, portanto, a questão não se coloca se sou mulher ou sou homem, de facto não sinto qualquer diferença, desempenho o melhor possível com toda a responsabilidade as minhas funções, de facto este campo não é simplesmente para os homens. Também não é simplesmente para as mulheres, mas de modo algum é um campo que possa estar fechado às mulheres, de modo nenhum. E, portanto, sinto-me muito confortável e muito apaixonada pela teologia, por esta busca, por esta procura de compreender, e vamos voltar novamente à revelação de que falava no princípio, de tentar compreender melhor este Deus que se revela, que se dá a conhecer e que nos visita e que continua a seduzir, concretamente nesta Ásia, com tantas diferenças, e mais uma vez eu vejo isso com os meus alunos, somos tão diferentes, os nossos pontos de partida tão diferentes, Filipinas, Vietnã, Mianmar, Timor, Indonésia. E é espantoso perceber como é que o Evangelho de Jesus Cristo continua a ser uma boa nova nestes contextos tão distintos e tão diversos. É, de facto, fascinante. Professora, vamos mesmo ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigada eu, foi um gosto muito grande. Obrigada, boa noite. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.